Olá, sou Valdir Stornagel e nós somos Diálogos de Esperança. Somos uma expressão da Igreja Brasileira em busca de um diálogo evangélico, fraterno e relevante para o nosso testemunho em nossa sociedade. Seja bem-vindo. Olá, sou Cláudia Moreira, somos Diálogos de Esperança, uma iniciativa da Aliança Evangélica, Visão Mundial, Editora Ultimato e Tear Fund, pois entendemos e cremos que juntos o nosso testemunho da unidade da igreja se torna real e mais significativo. E aí, novamente, boas-vindas a você que está conosco. Você que está conosco, já esteve conosco outras vezes, a primeira vez que está nos ouvindo, nos assistindo, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Um convite para você nos seguir nas redes sociais, estamos no Instagram, Spotify, YouTube, só procurar Diálogos de Esperança, você nos encontra, pode nos seguir. Se você já nos segue, também divulgar aí para as pessoas que você conhece, nosso diálogo se amplia. Certo, Valdir? E nessa temporada nós estamos conversando sobre o 4º Congresso Mundial de Evangelização, que é chamado de Lausanne 4 e que ocorreu na Coreia no final do mês de setembro último passado. Nós tivemos uma delegação brasileira muito grande nesse evento, a terceira maior delegação entre os 5.000 participantes que vieram de mais de 200 diferentes países. Lausanne tem uma história de 50 anos, um movimento preocupado com a evangelização, com a missão da igreja em suas diferentes expressões, uma história que tem em Billy Graham, John Stott, René Padilha, Samuel Escobar, os seus pioneiros e também com destaque para nós na América Latina. Nós cremos que é importante para nós na Igreja Evangélica Brasileira refletirmos sobre essa experiência tão significativa nesse evento tão grande como o que aconteceu tão recentemente na Coreia. No episódio de hoje, nós queremos focar na igreja perseguida. É assim que temos qualificado essa igreja. O tema geral de Lausanne 4 foi que a igreja anuncie e demonstre Cristo unida. Aqui no Brasil, nós temos a ideia de uma grande igreja, a experiência de uma igreja que tem crescido. E o que nós vimos de novo em Lausanne 4, que em muitos países e em muitos lugares, nós temos pequenas igrejas, nós temos igrejas convivendo em situações de dificuldade, de adversidade, igrejas vivendo em meio a diferentes expressões culturais e religiosas. E a nossa conversa de hoje, nesse episódio, quer justamente colocar um pouco de luz sobre essa experiência da igreja nesses contextos tão diferentes daquele que nós estamos vivendo no Brasil nas últimas décadas. Obrigada, Valdir. Para essa conversa de hoje, nós convidamos a Zazá Lima, vou falar um pouco sobre ela, Douglas Costa, muito obrigada por vocês aceitarem o nosso convite, é uma alegria ter vocês conosco e sei que a conversa vai ser de grande impacto e relevância. Então, Elisete Zazá Lima, nossa querida Zazá Lima, psicóloga clínica, educadora, teóloga e mestre em desenvolvimento comunitário e organizacional. Viveu por 18 anos no norte da África e trabalha há 29 anos com comunidades da África subsaariana, norte da África e Oriente Médio. A Zazá é vice-presidente do Comiban. Comiban é a Cooperação Missionária Ibero-Americana e vice-presidente de uma organização, uma ONG, que atua em contextos de perseguição. Douglas Costa, casado com a Raquel, pai do Felipe, é formado em teologia, gestão de recursos e tem MBA em administração, finanças. Trabalhou alguns anos como coordenador geral de equipes, lideranças e projetos da Missão Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo, e 3 anos em uma força-tarefa americana chamada Team Hope, que quer dizer esperança, para evacuação e reassentamento de afegãos. Atualmente atua na Voz dos Mártires e serve a igreja, essa igreja perseguida, qual o Valdir acabou de
comentar e falar sobre. Bom, sem dúvida a conversa vai ser boa. E muito obrigado que vocês, né, Douglas e Zazá, estão conosco. Essa expressão igreja perseguida, ela acabou entrando muito até no vocabulário da igreja brasileira, né? A gente tem um domingo no ano, no calendário das nossas igrejas, onde a gente foca sobre a igreja perseguida, né? É, mas que sabe a gente precisa explicar um pouquinho melhor, né? O que significa essa igreja, essa igreja perseguida. Ela estava muito presente em Lausanne IV. E quando a gente fala da igreja perseguida, a gente está falando de igrejas muitas vezes menores, igrejas em situações de adversidade. Como melhor descrever essa igreja? Vocês que têm, né, digamos, esse caminho ministerial vinculado a ela, né? Quem é essa igreja? Aonde ela está? Como que ela sobrevive? E a gente queria começar com você, né, Zazá? Você tem andado por aí, né? Como é que você experimenta isso? Quem é essa igreja? Gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. É uma alegria e um privilégio estar com vocês e eu gostaria de primeiro agradecer. E essa igreja, Valdir, Douglas, Cláudia, a gente se aproxima desse terreno com muita reverência. O terreno do sofrimento, o terreno da dor, é um lugar que a gente se aproxima na ponta dos pés, porque é um lugar que é sagrado. E tenho andado, sim, por tantos lugares, com tantas comunidades, em tantos contextos de dor, de sofrimento, mas também de muita alegria, de muitas mesas compartilhadas, de lágrimas, mas também de muita alegria. Essa igreja está em muitos lugares, mas a gente poderia falar desses contextos que nós falamos aqui, da África subsaariana, do norte da África, ela também está em alguns lugares da América Latina, ela também está no Oriente Médio, na Ásia, ela está em tantos lugares. Mas eu não gostaria só de falar desses lugares como um lugar que a igreja é perseguida, mas esses lugares também tem muita gente que nos acolhe, que nos abraça e que temos amizades profundas e que vemos essa igreja, como o apóstolo Paulo fala, ela pode ser frágil, mas ela é resistente, porque ela caminha com Jesus. Ela pode sofrer, mas ela nunca é abandonada, porque Jesus é quem abraça essa igreja nos momentos de dores. E muita gente nesses lugares sempre diz que o sofrimento é parte da nossa caminhada. Difícil é sofrer sozinho. Então, o que essa igreja pede, talvez, não é nem que o sofrimento não existe, porque talvez o sofrimento, em alguma medida, seja parte da identidade da Igreja de Cristo, porque Cristo também nos chamou para sofrermos com Ele. Mas essa igreja precisa ser acompanhada com as nossas orações, com o nosso apoio, com a nossa amizade dignificadora. Essa igreja não quer ser vítima, ela não é vítima, ela sofre, mas sofre com Jesus, porque Jesus caminha por esses lugares de dores e de sofrimento. Então, a nossa vocação, nosso chamado, e talvez nessa reflexão, nesse encontro nessa tarde, é descobrir juntos qual é a melhor maneira de abraçar e de acompanhar essa igreja. Obrigado, Zazá. Douglas, né, você que tá até mergulhando nesse mundo, né, ministerialmente falando, você, né, é uma liderança jovem, emergente aí que está trabalhando com acolhimento já de afegãos aqui no Brasil por um tempo, agora está num processo de transição para uma posição mais global, né, junto com essa igreja. Como é que você tá chegando? Como é que você está chegando, né? Como é que você olha para essa igreja? Como é que você está vendo Deus te orientando? Olá, todo mundo. É um prazer poder compartilhar e estar aqui junto com vocês. Bem, a Zazá, que eu já pode até orar, né? Depois da fala da Zazá, mas eu diria que pegando como um rastro aí de Lausanne,
eu diria que essa igreja perseguida, ela é carne da nossa carne, né? Pegando o texto emprestado aí em Gênesis. Ela é uma igreja que é a gente, é uma igreja que é uma só. Essa perspectiva da catolicidade da igreja, dessa universalidade do corpo de Jesus, né, do corpo de Cristo manifesto na Terra, ela é muito importante. Então, eu entro, né, cada vez mais ao longo desses últimos anos nesse cenário, nesse contexto da igreja perseguida, com essa consciência bastante clareada e avivada, e talvez seja essa uma grande contribuição também de Lausanne, a igreja se enxergar como uma, entendendo que a parte que é perseguida também faz parte de nós, é como se nós tocássemos no nosso próprio corpo, nesse sentido. Então, a partir dessa ótica, a gente rompe um pouquinho com a falsa sensação, muitas das vezes, de que a igreja perseguida é algo alheio à nossa realidade, e a gente traz mais para perto e começa a compartilhar, em certo sentido, essa realidade com ela. Na pergunta anterior, feita ali a Zazá, né, quem que é essa igreja? Ela é a gente, mas ela também é de forma muito específica, né, cada casa que a gente encontra. Ela é aquela menina que vai compartilhar Jesus com a sua colega de escola e por causa disso uma multidão se torna contra ela, ela precisa mudar de cidade. Ela é também aquele jovem que vai buscar um emprego em contexto de país em que a igreja é perseguida e ele ouve que porque ele é cristão, porque tem um nome cristão, ele não vai ser contratado. Também é aquele prisioneiro que é torturado uma vez mais porque ele resolveu orar em voz alta e o seu guarda ouviu. Ele também né, essa igreja perseguida também é aquele irmão que está adorando a Deus em uma reunião com outros irmãos e tem o seu louvor interrompido porque alguém entra naquela casa e atenta contra a sua vida. Então, a igreja perseguida, ela está entre nós, ela faz parte de nós, ela está no mundo todo e ao longo de todos os tempos, né? Nós temos isso como uma herança, de fato, histórica no contexto da igreja, nós precisamos sim se conectar com ela e aprender com ela a viver de fé em fé, com a nossa parte, né, ativa enquanto igreja livre de suporte em oração, como a Zazá já bem pontuou. Rodrigo, Zazá. Douglas, né? Desculpa, Douglas, que eu estava tão focada, desculpa, Douglas. Que eu acho que eu fiquei tão assim, falando carne da nossa carne, que eu me perdi um pouco. Essa igreja, né, Douglas, você dizendo, ela não é algo alheio à nossa realidade, é carne da nossa carne. E Zazá dizendo, ela sofre com Jesus, não é uma igreja que é vítima. E Zazá, a gente sabe, você anda por muitos lugares, né? Você conversa com muita gente, você está em muitas comunidades e você ouve muitas histórias. E eu sei que você é uma pessoa que gosta de histórias, você entra na história das pessoas, você deixa as pessoas entrarem na sua história. Então, conta uma história, né, o que você puder nos contar e como essas histórias dessa igreja, vamos chamar essa igreja perseguida, da forma que nós estamos qualificando aqui, como ela te surpreende? Como essas histórias dessa igreja perseguida te surpreende? Essa igreja me surpreende pela sua terna resiliência. Ela me surpreende por esses tecidos que se unem e que a vinculam com Cristo. E eu me lembro que eu estava em um país do norte da África e uma comunidade havia sido atacada e uma conhecida minha, uma amiga, ela perdeu vários familiares naquele atentado. E nós fomos visitá-la uma semana depois. E eu queria dizer alguma coisa para ela, mas eu não sabia o que dizer. E eu cheguei naquele lugar e, sabendo que ela havia perdido 6 pessoas da sua família que foram bombardeados e morreram naquele lugar. E quando eu a abracei, eu não consegui falar, as minhas frases sumiram. E nós nos abraçamos e começamos a chorar. E ela disse: Zazá, Deus habita em minha dor. Deus habita em nossa dor,
para que não fiquemos solitários e para que não sejamos escravos dela. E isso me marcou. E eu sempre digo, se eu sempre perguntei o que as nossas igrejas podem fazer por essa igreja que também é carne da nossa carne, mas que talvez está em outro contexto, hoje a minha pergunta é: o que nós podemos aprender com eles? O que eles têm a nos ensinar? Essas lições de amor, essas lições de afeto, essas lições de resiliência. E naquele mesmo contexto que eu contei agora, um repórter perguntou a uma senhora qual é a tua atitude diante das pessoas que fizeram isso? E ela respondeu: a minha atitude é orar por essas pessoas, para que Deus as encontre. E eu acredito que a gente aprende a perdoar, a se reconciliar. Eu não estou aqui fazendo apologia nem do crime, nem do sofrimento, mas eu estou dizendo que essa igreja nos ensina que Jesus sofreu e que ele nos chama para sermos companheiros da dor, do sofrimento, do reino e da perseverança. Então, vi muitas histórias, escutei muitas histórias, vivi muitas histórias com essas pessoas e gostaria de agradecê-las, porque elas me colocam nesse lugar de Jesus, de ficar perto de Jesus e de aprender com ele. E talvez essas histórias nos ensinem um pouco sobre as nossas próprias realidades e nos ajudem a refletir sobre as nossas atitudes em alguns dos nossos contextos. São histórias de vida, são histórias de sofrimento, são histórias de esperança. Um outro amigo me disse que todas as vezes, antes de ser torturado, ele fechava os olhos e tinha como uma visão de Jesus, que lhe dizia: para o lugar onde você vai, eu já estive lá e eu vou contigo outra vez. Jesus vai conosco. E isso faz toda a diferença. Jesus habita na dor e ele nos convida para viver também uma alegria profética, que não é triunfalista, mas é profética, porque ele caminha conosco e caminha com esses irmãos e irmãs nesses contextos e nessas realidades. Acho que a gente, né, percebe a profundidade disso que você está falando. Douglas, será que a gente podia dizer que, de alguma forma, toda a igreja e toda a vivência missional, ela precisa viver algo de perseguição? Acho que o que eu queria dizer também é que muitas vezes a gente pensa assim: a igreja perseguida é alguma coisa que está lá longe, está afastada da gente. Você falou que é carne da nossa carne, né? Mas essa igreja também não nos evangeliza dizendo: olha, a fé cristã se vive com sacrifício, e a gente aqui no nosso país muitas vezes acha que a fé cristã ela tem uma dimensão muito mais lúdica, digamos, e não tão marcada por um sacrifício que aponta para uma justiça de Deus, que aponta para uma conversão para Jesus. Como é que a gente podia aprender a falar sobre isso um pouquinho? Olha, nesse ponto eu diria duas coisas. Eu creio que sim, toda a igreja precisa vivenciar algo de perseguição, no sentido que a perseguição ela está ligada e conectada diretamente à própria natureza da igreja. Então, se a gente pegar, por exemplo, a passagem em Mateus 5, nós somos inclusive felizes por causa dela, né? Então, e o próprio texto nos dá um horizonte, em certo sentido, de uma herança inescapável. Os profetas sofreram, foram perseguidos, nosso Cristo sofreu, e ao longo da história os apóstolos sofreram, os pais da igreja. Nós podemos caminhar até hoje, 2024, e nós veremos a igreja sofrendo. Então, a partir do texto em Mateus 5, a gente vê que é tanto uma herança inescapável, mas também uma esperança escatológica, né, que a Zazá bem pontuou, né? Nesse contexto de perseguição, a gente consegue ver essa tensão curiosa, paradoxal, entre um sofrimento presente e uma esperança futura e certa, né? Então, eu creio que sim, nós precisamos e devemos, como igreja, vivenciar a perseguição, no mínimo nesse nível de identidade. Também precisamos, ainda nesse ponto, vivenciar a partir da oração.
é a forma que nós nos conectamos com partes que estão distantes fisicamente do nosso corpo. E a vivência nesse contexto nos leva sempre à cidade cara, com famílias perseguidas, histórias de perseguição, em que a primeira coisa que essas pessoas falam é que elas precisam de oração. Então, é inescapável também se envolver nesse sentido, orando por essas pessoas. Agora, também cabe a reflexão aqui, né, propondo perguntas aqui no diálogo, o quanto nós estamos de fato vivendo a nossa fé de uma forma completa em todos os seus aspectos, aqui e agora, cada um no seu contexto. É claro que no contexto brasileiro é difícil a gente falar em perseguição sob a sombra de países em que a perseguição é realmente ativa e danosa, mas de fato, né, como você pontuou, Valdir, por vezes a gente vive uma fé lúdica, uma fé desconectada, uma fé em que é opcional você reservar partes da sua vida para fora, né, da vivência espiritual, enquanto nós aprendemos da igreja perseguida que isso não é sequer uma opção para eles. Ou eles vivem de fato uma vida cristã e isso traz para eles consequências, ou para eles fica muito claro que eles sequer são cristãos. Então, eu creio que esse é um dos grandes ensinamentos que nós também podemos trazer aí da igreja perseguida para nós hoje aqui e agora no Brasil, por exemplo. Obrigada, Douglas. Aí tem, Zazá, a gente continuar aqui, até já em linha com o que o Douglas colocou, porque às vezes, e aí pensando um pouco na questão do formato, né, da igreja, às vezes parece que há uma ideia de que uma igreja grande, uma igreja crescente, né, é uma igreja que ela tem sucesso. E aí, pensando no contexto dessa igreja que vocês dois estão se referindo, né, como a igreja perseguida, então, como que essa ideia, né, desse formato de igreja bem-sucedida, grande, que cresce, que amplia, como que essa ideia ela é discernida no mundo dessas outras igrejas, dessa igreja pequena, dessa igreja perseguida com as quais vocês se relacionam, que vivem esse dia a dia aí no sofrimento, na perseguição, na resistência, e também vivem, às vezes, num testemunho que ele é silencioso, ele é pequeno, ele é singelo e ele é discreto. Então, como que essa ideia, Zazá, dessa igreja grande, de sucesso, como essa ideia é percebida nesse outro universo da igreja perseguida? Eu acredito que, em primeiro lugar, a gente precisa também desmistificar algumas coisas, né? Essa igreja, ela não é perfeita porque ela é perseguida, ela também tem as suas lutas, tem os seus dilemas, tem as suas situações complexas, como todo lugar que existe uma humanidade, que existem vínculos e relações. E, por outro lado, a gente também desafia o conceito de êxito, o conceito de sucesso, seja de onde for, seja do lugar que for. Jesus nos chamou para carregar a cruz, para caminhar por lugares anônimos. E essa igreja, ou essa fé, que eu diria glamurosa e talvez do espetáculo, ela também precisa ser desafiada. A igreja que cresce é bonita e a gente celebra a igreja de Cristo, mas como ela cresce? Será que ela está negociando? Voltando um pouco para Lausanne, para o Congresso, um dos preletores, um amigo, falando, ele disse: a perseguição, ele falou no geral, a perseguição nunca ameaçou a igreja, mas o que pode eventualmente ameaçar a igreja é fazer negociações, é negociar os seus valores, é negociar os seus princípios. Então, eu acredito que essa igreja também que está nesse contexto, ela não está impune também dos mesmos sentimentos ou das mesmas tentações, mas talvez por ser menor, por caminhar nesse anonimato, anonimato que muitas vezes a gente não deseja, mas viver nesse anonimato, viver nesse lugar, nessas batalhas, também nos ensinam sobre Jesus, sobre como ele caminhava com os pés empoeirados,
como ele saía de um lugar para outro abençoando. E eu acho que retomar o coração do Evangelho, retomar o coração de Jesus é tão importante para os nossos dias. Então, talvez essa igreja pequena, essa igreja que sofre, talvez ela seja desafiada dia a dia a olhar para Jesus. E muitas vezes, talvez é uma tentação, quando a gente está no conforto, quando tudo é grande, que a gente perca esse olhar para Jesus e comece a olhar para os nossos recursos e para o que a gente tem. E o grande desafio aqui, seja da igreja de lá ou de cá, ou de onde quer que seja, é olhar para Jesus, é imitar a Jesus, é aprender de Jesus. E esse desafio é de todos nós. Mas talvez a gente, do nosso contexto, a gente possa olhar um pouco para essa igreja e ser discipulado por ela, ser convidado por ela a voltar a caminhar por esses lugares de integridade, de simplicidade, de honestidade, que também foi falado no Congresso de Lausanne, retomando o Congresso de 2010 na cidade do Cabo, que fomos desafiados a viver a simplicidade e a integridade e a justiça do reino de Deus. Eu ia entrar numa outra área ainda que também acaba sendo um pouco sensível, né? Porque quando a gente fala também da igreja, digamos, em situações de contextos diferentes, contextos de perseguição, a gente acaba falando também de questões geopolíticas, né? Elas entram junto, elas se misturam. Em Lausanne mesmo, a gente vivenciou isso um pouco, né? Porque muitas vezes, digamos, a igreja brasileira, as igrejas que vivem em situações, digamos, de liberdade, elas têm muita visibilidade. Mas algumas igrejas menores que vivem dificuldades, elas tendem a se tornar invisíveis, né? Nos olhos até geopolíticos. Acho que você tem também estado vinculado, né, com a igreja, por exemplo, na Palestina, e de repente tem uma igreja ali que está sofrendo, né? E como que a gente pode se identificar com essa igreja e não necessariamente simplesmente ser uma vítima do jogo geopolítico, né? O teu coração deve estar, né, atribulado com algumas dessas coisas. Tem algum aprendizado para nós que nasceu dentro de você a partir dessa experiência? Essa experiência que nós vivemos nos corredores de Lausanne, Valdir, que você escreveu, esse clamor, né, do abandono, né, ao abraço, que nos convidou a caminhar por esses lugares, e ali chorando com os nossos irmãos, chorei com muitos irmãos da Palestina, depois caminhei um pouco mais e chorei com um irmão de Israel. Eu acredito que o desafio aqui é um chamado à reconciliação. E como a igreja não é vítima de discursos que não têm nenhum vínculo com Jesus, e é como as nossas atitudes podem fragilizar ainda mais a igreja nesses contextos, podem atentar ainda mais para a igreja nesses contextos. Ainda nesse ano, no mês de maio, eu estive em Jerusalém, em Belém, estive na Palestina, chorando com irmãos das duas regiões. Lá tem um grupo chamado Musalaha, que significa reconciliação. E as pessoas, tanto de um contexto como de outro, orando e chorando juntas. Eu acho também que a gente, às vezes, tem pouco conhecimento das proximidades, desse entrelaçar que existe na região e de tantos outros fatores que existem naquele contexto. E a gente, às vezes, sem entender, repete um discurso, repete alguns aspectos teológicos que vão se sedimentando sem entender a dimensão do sofrimento. E pensando que faz uns dias houve aquele atentado, a gente lamenta profundamente, lamenta as pessoas que sofrem, as vítimas do sequestro, como lamenta essa igreja que sofre, a igreja de Gaza está sofrendo muito. Praticamente todas as igrejas ali foram destruídas,
ainda existem uma ou duas ali lutando, recebendo pessoas, comungando em sua fé, sendo presença de Jesus naquele lugar. Eu acho que a gente precisa caminhar com esse discernimento, com essa sensibilidade. Será que os nossos discursos, será que a nossa forma de defender uma ou outra bandeira não está fazendo mal para as pessoas? A gente tem que falar da justiça de Deus. A gente tem que visibilizar essa igreja que está sofrendo naquele lugar e falar disso com muito temor, com muita sensibilidade. Então, eu acho que procurar entender isso de uma outra maneira e buscar o coração de Deus. Não pode ser que a gente fale tanto sobre a vida e a gente apoie a venda de armas, a gente apoia as iniciativas de morte. A pergunta seria como a gente pode ser embaixador da reconciliação, como o apóstolo Paulo fala tantas vezes em Coríntios, também em Romanos, nós somos embaixadores da reconciliação, nós somos também vozes proféticas da justiça de Deus. Então, chorando, Valdir, com aqueles irmãos, naqueles corredores, uma vez mais, essa dor por esses lugares, e a pergunta: como a igreja de Cristo, nesse tempo, pode ser presença de Jesus nesses contextos e não ser mais uma semente de polarização, uma semente de ódio, mas uma semente de justiça, de vida e de amor. Como essa igreja pode orar, clamar e pedir a Deus que nos ensine o caminho de Jesus? A gente precisa aprender o caminho de Jesus nesses lugares, nessas dores, nesses abraços, nessas realidades e ver essas igrejas nesses lugares, essa igreja que sofre, não é vítima, mas essa igreja não quer sofrer sozinha. Nós precisamos acompanhá-la. Então, a gente precisa procurar entender um pouco mais dessa realidade e discernir o coração de Deus juntos. Que essa igreja unida proclame, encarne e declare a Cristo. Amém, Zazá. Um chamado à reconciliação e esse reconhecer que somos chamados ao ministério da reconciliação. Obrigada por falar isso de uma forma tão sensível e tão clara. E essa palavra discernimento, né, esse conhecer, do saber. E Douglas, então, nós aqui no Brasil, é uma pergunta, né? Nós entendemos, nós discernimos essa igreja perseguida? Nós compreendemos quem é essa igreja perseguida, né? Se conhecemos, somos sensíveis a ela nesse nível que a Zazá falou e nos deixamos ser ensinados por essa igreja? É uma ótima pergunta e, obviamente, eu não vou responder como se eu tivesse pleno conhecimento sobre o que toda a igreja brasileira sente. Mas, de fato, é um tema que tem sido mais falado recentemente, né? Nós tivemos um dia dedicado em Lausanne, como já foi comentado. Isso demonstra, em algum nível, que isso tem sido mais ventilado, e isso traz, sim, um entendimento maior dessa realidade, mas é preciso discernir que nós entendemos, talvez conhecemos um pouco, enquanto igreja brasileira, essa realidade como uma experiência de uma parte que não é necessariamente a igreja brasileira em si, né? Por vezes, por questões culturais, políticas e até uma questão de modular a nossa experiência, né, espiritual, pessoal, como igreja brasileira, nós, por vezes, entendemos que nós somos perseguidos no contexto brasileiro. E, guardadas as devidas proporções e a natureza do que a gente está conversando aqui, nós, nesse contexto, não conhecemos de primeira mão, enquanto igreja brasileira, o que é a perseguição. Mas nós somos, sim, convidados a se conectar com essa realidade, se sensibilizar. E não tem como a gente se sensibilizar com uma realidade que a gente não conhece, com uma realidade que a gente não toca. Então, esse movimento ele é um convite para essa conexão. É um convite para a gente tocar. E é desconfortável. É desconfortável, muitas vezes nós evitamos, né? A partir de uma cultura muito triunfante, de uma cultura celebrativa e que, em parte, tem que ser, de fato,
triunfante em alguns aspectos e celebrativa em muitos, mas por vezes nós, por causa disso, nos afastamos dessa realidade e perdemos por isso essa sensibilidade. E voltando aí à figura do corpo, nós acabamos nos anestesiando de parte do nosso corpo. Não enxergamos nem sentimos as feridas, e por isso nos tornamos insensíveis. Então, se conectar, falar sobre essa realidade é sentir, é se sensibilizar, é chorar com os que choram. E nós podemos sim, e muito, como já temos falado, aprender com ela. Eu trago aqui uma história a história breve do fundador da Voz dos Mártires, Richard Wurmbrand, em que o momento em que seu país, na Romênia, estava sendo invadido pela União Soviética e muitas igrejas e líderes se dobrando àquele governo, assinando embaixo ali a cartilha, né, daquele projeto de poder. E ele estava num congresso reunido com vários daqueles líderes, ele mesmo era um líder e pastor proeminente naquele tempo, e a sua esposa, Sabina, vendo aquela cena de líder após líder aprovando e fazendo coro àquela tomada de poder e aquele desvirtuamento da igreja, ela vira para o seu marido e fala: olha, você não vai fazer nada, estão cuspindo no rosto de Jesus. E ele vira para ele e fala: olha, se eu fizer alguma coisa aqui, você vai perder o seu marido. E ao que ela responde que de que me vale, né, ter como covarde um marido. Então, essa e outras tantas histórias que a gente tem contato nos mostram assim virtudes que nascem de forma inimaginável no contexto de perseguição, como a coragem, como a intrepidez, como a ousadia, como a consciência firme e inescapável, volto nessa palavra, de que a grande comissão é uma grande missão que Deus nos deu e nos confiou, e da qual a gente não pode fugir, e da qual a gente deve seguir fielmente, ministrando fielmente essa palavra, essa verdade das boas novas. Então, sim, nós precisamos ser sensíveis e sim, devemos olhar para essa igreja, essa parte da nossa família e da nossa carne, como quem tem muito a nos ensinar, muito a nos ensinar. Quem sabe a gente podia até entrar um pouquinho mais nesse muito a nos ensinar, não é? A gente está chegando no final do nosso tempo aqui, dessa nossa conversa. Aliás, para mim, uma conversa riquíssima, e a gente queria dar uma última rodada aí para vocês, né, Zazá e Douglas, para que a gente pudesse de novo receber, né, esse ensino dessas igrejas que se movimentam dentro de espaços com nenhuma ou com menos liberdade de testemunho público, né? O que a gente precisa aprender? O que elas ensinam para nós, né? Acho que a Zazá falou algumas das coisas, né? Para nós já aqui essa aproximação da reverência, também entender que elas são igrejas que florescem, né? O que a gente precisa escutar? Qual é a mensagem de vocês para nós aí? Esse episódio vai para o ar daqui a umas semanas. O que vocês gostariam que a gente aqui no Brasil escutasse a partir dessa convivência ministerial de vocês? Zazá, a gente começa com você, é a palavra de despedida. Sim, eu acredito que uma das coisas importantes aqui é a pergunta: a gente quer escutar? Será que esse modelo de igreja, essa caminhada, essa expressão do corpo de Cristo, ela nos atrai? Ou será que a gente olha para ela com certa piedade ou compaixão, mas não se identificando com ela? Porque a pergunta é: será que não é essa igreja que o Douglas falava que talvez mais que triunfante, porque ela é triunfante, a Igreja de Cristo, mas essa igreja que quer ser ufanista, triunfalista, será que a gente quer escutar dessa expressão da igreja que sofre? Ou será que a gente quer simplesmente consertar isso, fixar isso, dar um jeito nisso, fazer desaparecer esse sofrimento? Será que a gente quer ter esse discipulado de um Jesus que diz: tome a cruz e siga-me? Será que a gente quer encontrar com esse lugar de cruz, esse lugar de sexta-feira, de morte, de sábado, de silêncio, para que a gente possa ver o túmulo vazio?
Você fala muito sobre isso, né, Valdir? E um teólogo chamado Walter Brueggemann, ele fala muito que, às vezes, a falta de olhar para ou de sensibilidade a essa dor, também nos impede de ver o túmulo vazio e de sermos testemunhas da ressurreição. Eu acredito que, como Igreja de Cristo, com as nossas vulnerabilidades, com os desafios e dilemas que nós enfrentamos, nós precisamos voltar outra vez para a presença de Cristo, voltar outra vez para o coração do Evangelho, voltar outra vez, porque muitas vezes a gente quer a igreja poderosa, glamurosa, mas é essa a igreja de Cristo? Então, eu acho que aqui a gente se pergunta outra vez, o Douglas falava da natureza dessa igreja, da identidade dessa igreja, como nós queremos nos identificar como igreja de Cristo? Que tipo de igreja nós queremos ser? Então, a pergunta é essa: como nós queremos escutar? Será que queremos abrir os nossos ouvidos e escutar também os cantos de lamento, os choros do corredor? Será que queremos criar espaços para esses lugares que Jesus criou espaços? Para essa espiritualidade da espera, para essa espiritualidade do silêncio, para essa espiritualidade do deserto? Ou será que a gente quer já achar o oásis? Então, as nossas perguntas são importantes e elas desafiam a nossa teologia, elas desafiam a nossa missiologia e elas nos chamam para uma vivência encarnada do Evangelho. E, humildemente, aqui nós nos colocamos como Igreja de Cristo para pedir que Ele nos ajude, para pedir um avivamento, sim, mas um lugar também de arrependimento, um lugar também de nos encontrarmos com Jesus, vê-lo assim como ele é e caminhar com ele por essas estradas. Então, essa escuta, esse aprendizado da dor, do sofrimento, do silêncio, da simplicidade, ele é tão importante para o nosso tempo. E que a gente não queira fazer com essa igreja, muitas vezes, que ela também vire a igreja triunfalista e a igreja glamurosa, mas que onde quer que a gente seja a igreja de Cristo, identificada com Ele, no sofrimento, na dor e na ressurreição. E que se assim seja para as nossas igrejas, o corpo de Cristo, a expressão de Cristo, em todos esses contextos e lugares, aprendendo e escutando juntos. Obrigado por essa palavra, né, Douglas? E a gente ouve a você ainda no encerramento dessa nossa conversa, com gratidão a vocês dois. É um prazer enorme poder estar falando com vocês. Foi um prazer. E eu deixaria no final, né, só complementando o que a Zazá já falou, né, o texto em Filipenses de que o viver é lucro, o viver é Cristo e morrer é lucro, né? E eu creio que esse é a grande tônica da igreja perseguida para nós, né, enquanto igreja livre, que é a gente talvez se perceber vivendo integralmente como Cristo, né? Nós somos o corpo de um cabeça que é o Cristo, um Cristo que nos chama a se identificar no sofrimento e nos promete a identificação também na ressurreição. Então, a partir desse contexto e a partir de Lausanne, é a gente receber da igreja perseguida talvez esse convite para abandonar essa calculadora que mede cada centímetro em que a gente deve ou não demonstrar nossa espiritualidade, deve ou não pregar o evangelho. A igreja perseguida nos ensina que tempo e fora de tempo, em qualquer espaço, nós devemos expressar quem nós somos, né? É preciso ser uma igreja que ao redor da fogueira é notada como alguém que se parece com Jesus. Talvez muito do nosso afastamento do contexto de perseguição seja porque as pessoas sequer conseguem notar que nós somos tão parecidos assim com Jesus. Então, eu diria que a partir de Lausanne e a partir da Igreja Perseguida, o grande convite é que a gente viva com os horizontes abertos para a expressão de quem nós somos como igreja. Nós somos corpo de Cristo, somos Cristo na terra, embaixadores desse reino e mordomos de uma história
que é regada pelo sangue dos mártires, mas que há de triunfar de uma forma definitiva com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e a restauração de toda a realidade. Amém. Zazá, Douglas, muito obrigada mais uma vez por estarem conosco. Tenho que processar, estava aqui anotando e creio que eu tenho que processar muito do que vocês disseram. Foi de impacto para mim, muito obrigada. E eu sei também que vai ser de impacto para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigada por estar conosco nessa conversa. E te convidar mais uma vez para nos seguir nas mídias sociais. Às vezes você nos escuta, nos ouve, mas ainda não nos segue. Então é muito importante que você nos siga e também divulgue. Estamos no Instagram, diálogos.esperança, YouTube, Diálogos de Esperança, e você também nos encontra no Spotify. Um agradecimento especial à Agência Tônica, né, Valdir, que nos recebe aqui nesse espaço, nesse estúdio, para a gente poder gravar. Um agradecimento à nossa equipe de bastidores, Lissander, Detone, Pedro Gomes, Pedro Aquino e Esther. Um abraço e um carinhoso pelo sempre o apoio de vocês nos bastidores. Mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. E nós terminamos essa conversa de hoje, esse episódio, em atitude de oração. Na oração de gratidão a Deus, porque a igreja é dele, pela forma como ele a sustenta, como ele a guarda, como ele sopra o Espírito de Deus sobre ela. Nós oramos por igrejas que estão em situações de vulnerabilidade, de fragilidade. Oramos por nós mesmos para que nós possamos ser todos encontrados no caminho da obediência e da fidelidade a Deus, aproximando de cada um desses espaços com a reverência a qual foi mencionada aqui hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e esteja conosco no próximo episódio, onde queremos falar sobre os caminhos missionais no mundo virtual, ainda dentro dessa temporada que tematiza Lausanne 4.